Bom, boa tarde. Eu sou o Pedro Henrique Brandiglione e hoje eu e meu grupo, que sou eu, Ana Clara Daia, Joana Fischer, Daniel Fischerman e Lucas Jordão, a gente preparou uma pequena aula sobre as culturas incas. Nessa aula a gente vai falar mais especificamente de como o estudo acerca dos incas pode ajudar a desconstruir as 5 ideias equivocadas sobre os índios. A gente tem como principal objetivo estimular a desconstrução dessas ideias equivocadas e, na maioria das vezes, preconceituosas sobre os povos indígenas. E a gente também vai estar sempre buscando acabar com a história única que é disseminada a respeito de um grupo cultural que, na verdade, é extremamente complexo e diverso e, no nosso caso aqui, também tanto influenciou como ainda influencia a formação e a cultura de diversas nações americanas, principalmente da América Latina. A gente teve como base, principalmente, o texto do professor José Ribamar. Nesse texto ele apresenta as 5 ideias equivocadas sobre os índios e tenta desconstruí-las usando fatos, argumentos e acontecimentos mais relacionados com os próprios povos indígenas do território brasileiro. E aqui na nossa aula a gente vai tentar mostrar como o estudo acerca dos incas, ou seja, dos povos incas, também pode ajudar a desconstruir essas mesmas ideias equivocadas sobre os índios que ele apresenta. Então, contextualizando, nos livros de história e sites de pesquisa também, os povos indígenas sul-americanos são usualmente denominados de povos pré-colombianos ou até povos pré-cabralianos, de Cabral. Então aqui já é possível reconhecer uma denominação que atribui à colonização europeia, a chegada dos europeus, como a fundamental característica para definir esses povos. Então, na verdade, conceitos como indígenas, povos indígenas, como eu já falei aqui, ou então mesmo povos originários, conseguem muito melhor representar essas culturas que se estenderam por muito tempo antes e depois da colonização. Os incas localizados nos Andes Centrais construíram um grande império chamado Tahuantinsuyo. Em Quechua significa os 4 cantos do mundo. Segundo o livro de História Araripa Plus História, da editora Moderna, as terras do Império Inca abrigavam cerca de 7 milhões de pessoas de mais de 100 grupos étnicos distintos. Elas viviam em comunidades familiares chamadas Ailus. Cada família possuía um curaca, que era o chefe que era encarregado de distribuir terras para o cultivo, organizar o trabalho e garantir a sobrevivência e a segurança da população. Também era responsável pela cobrança da mita, um tributo pago pelos camponeses na forma de serviços prestados ao Estado. Assim, o Império Inca consistia de diversos povos distintos, como os Quechuas, Aimarais e Yunca, por exemplo. Esses que possuem línguas distintas e algumas tradições diferentes. Como o professor José Ribamar aponta, a principal ideia equivocada sobre os índios é a imagem de um índio genérico. Tem-se normalmente no Brasil a imagem de um índio que mora na floresta tropical, que anda pelado, preguiçoso e que está isolado do resto da sociedade. Entretanto, essa imagem, além de reduzir os indígenas a uma mera estereotipação, não leva em consideração essa imensa diversidade de indígenas tanto dentro do Brasil quanto nas outras nações americanas que mostram características muito divergentes dessa falsa imagem criada. Os próprios povos do Império Inca conseguem mostrar essa diversidade dentro dele. Outra ideia equivocada que o professor José Ribamar aborda em seu texto é o fato de muitos pensarem que os indígenas possuem culturas atrasadas. Ao estudar a civilização inca, no entanto, percebemos que eles já há séculos haviam desenvolvido tecnologias, técnicas e conhecimentos considerados avançados até para os europeus da época. No século XVI, as cidades incas já eram divididas em setores administrativos, religiosos e agrícolas. Nas Ilactas, as cidades incas, já haviam autoridades que controlavam a população e os territórios e registravam os dados relativos aos habitantes, tributos e produção de alimentos através dos quipus, que era um instrumento feito com fios de corda desenvolvidos por eles mesmos para ajudar na contabilização. Além disso, esse povo já tinha um sistema semelhante aos impostos que temos hoje, chamado mita, que era tributo pago pelas comunidades camponesas, a Ailus, na forma de serviços prestados ao Estado. Na Ilacta de Cusco, a capital do Império, os incas construíram um sistema de esgoto e abastecimento de água.
conduzido por canais forrados e cobertos de pedra que melhoraram as condições de vida das pessoas na cidade. Isso já demonstra um enorme conhecimento matemático e arquitetônico, além de uma preocupação com a própria população inca. De acordo com o livro de história Araribá Plus, os incas criaram um calendário muito parecido com o utilizado pelos europeus, com um ano solar de 365 dias, dividido em 12 meses lunares. Ele era utilizado para determinar as atividades agrícolas e estabelecer as datas de celebração das cerimônias sagradas. Isso, sem dúvida, mostra um grande conhecimento astronômico da população. Suas técnicas agrícolas também eram muito avançadas para a época. Além de já cultivarem alimentos como milho, feijão, cacau, tomate, abacate, batata e mandioca, que posteriormente melhoraram a dieta em vários países, os incas possuíam uma técnica inovadora de plantio chamada de terraceamento. Era basicamente a criação de terraços através do parcelamento de rampas niveladas no solo. Com ela, era possível um melhor aproveitamento da água, da chuva pelas plantas e uma menor erosão no solo, tendo em vista que a água ficava contida nos degraus e não escorria diretamente pelo relevo. O terceiro e quarto equívocos apresentados pelo professor podem ser relacionados entre si. Os índios pertencem ao passado e às culturas congeladas. José Ribamar explica que muitos atualmente possuem na cabeça a ideia que os índios são aqueles descritos na chegada dos europeus nas Américas, nas casas de Pero Vaz de Caminha, por exemplo. E muitas vezes essas pessoas acham que quando o índio não se enquadra nessa imagem, ele não é índio de verdade, o que pode facilmente gerar um preconceito e discriminação, como aponta o professor. Além disso, muitos têm na cabeça que os indígenas pertencem ao passado do Brasil e da América em geral. Os estudos dos incas, então, vão nos ajudar a desconstruir essas ideias e também abordadas nos textos 5 ideias equivocadas sobre os índios. No século XVI, os espanhóis se aproveitaram das fragilizações causadas por conflitos pela sucessão do trono e, com a ajuda de povos revoltados, tomaram as mais importantes cidades do Império Inca. E assim começou sua decadência. No entanto, de acordo com o livro Araribá, o Império Inca abrigava cerca de 7 milhões de pessoas, com mais de 100 culturas diferentes, que apesar da queda do Império, continuaram vivas e possuem influência até hoje na cultura de muitos países sul-americanos. Um grande exemplo disso é o fato de uma das línguas oficiais do Peru ser o Quechua, antigo idioma dos Incas, que atualmente possui mais de 12 milhões de falantes. No país, comunidades camponesas ainda mantêm rituais tradicionais. Eu mesmo viajei para Cusco e pude ver um pouco disso com meus próprios olhos. Visitei um lugar onde descendentes quechuas mostravam aos visitantes o modo que produziam roupas de lã de alpaca. Usavam as mesmas técnicas dos incas antigos, passadas de uma geração para a próxima. Achei tão legal que até comprei um suéter, mas infelizmente não consigo mais achar ele. Portanto, essa ideia de que a cultura inca se extinguiu com o Império é totalmente equivocada. Sua cultura continua viva até hoje, obviamente não igual antigamente, todas as culturas mudam ao longo do tempo. E com os incas, isso não é diferente. Apesar de ser muito difícil de entender para alguns, o fato desses indígenas não viverem com seus ancestrais não os torna menos incas. Como quinto e último equívoco, também proposto pelo professor José Ribamar, é a ideia de que o brasileiro não é índio, os brasileiros não são índios. E com isso, o professor ele tenta defender a importância das matrizes indígenas para a formação da atual cultura da nação brasileira. Ou seja, ele defende a importância de assumir um passado e a influência desse grupo para a formação da nação. E a gente quer traduzir isso, obviamente, para o Império Inca e as influências que ele deixou e até para a influência que os descendentes dos Incas ainda exercem em seus países. Os quechas, por exemplo, que pertenciam ao Império Inca, são um grande exemplo. Estima-se que apenas no Peru, segundo a Wikipédia, cerca de 4 milhões de pessoas falam a língua quechua, o que mostra uma prova viva dessa influência indígena no país, a língua. Além disso, a agricultura indígena certamente deixou uma marca muito clara na nossa atual alimentação. Grande parte dos alimentos consumidos hoje faziam parte e ainda fazem parte das dietas dos povos americanos. Produtos como feijão, a mandioca, o cacau, o abacate e principalmente nessa região dos Andes, o milho, permanecem muito ainda nas nossas refeições.
Isso sem contar que as nações, principalmente hispano-americanas, foram construídas a partir da mão de obra indígena, que era explorada nas minas, por exemplo, para extração de prata, ou explorada até na construção do reparo de obras públicas. Então, nota-se que a gente tem uma influência muito clara, tanto na cultura, mas também uma influência muito clara que ajudou a erguer os países que a gente vê hoje aqui na América Latina. Então, a gente espera que essa apresentação possa ter ajudado vocês a se informarem mais sobre as culturas do Império Inca e também para a construção de uma noção dessa complexidade e individualidade indígena que a gente tem no continente americano, que é imenso, e que, se possível, até alguns equívocos possam ser repensados por vocês. Obrigada!